Bolas de Fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para mais um momento juntos aqui agora. Aonde? No canal do Bola de Fogo, é isso aí. Estou aproveitando esse momento para te comunicar que vamos finalmente terminar o quê? A provinha que nós temos que terminar. Não tem mais jeito, minha gente. Prova TJSP 2023 interiorzão, é isso aí. E aí a gente vai terminar essa prova hoje. Terminamos ali, você aproveita, revisa, olha, aprende, olha para a VUNESP, entende como é que funciona a VUNESP ainda mais e cola com a gente por aqui, que é sempre um sucesso danado, beleza? Aproveito para te dizer que neste momento, hoje em específico, nesta nossa querida descrição, tem lá o contato, o link do grupo do Prof. Bola de Fogo no WhatsApp. Por enquanto, vamos manter no WhatsApp, não gosto muito do Telegram, né? A gente vai se manter lá no WhatsApp até quando não ter mais, se Deus quiser. Aí a gente tem que migrar. Então, nesse grupo você recebe as atualizações daqui, eu te aviso o que eu postei de novo, posto algumas coisas, posto questão, posto lista gratuita, comentada, questões que foram resolvidas aqui no canal, quando é possível eu coloco lá para vocês. E o que mais, gente? O que mais? Lá também aparecem promoções, né, da plataforma do Bola de Fogo, aparecem promoções de mentoria, dica de tudo. Tudo que você imaginar, você encontrará por lá. Então, se você se sentir à vontade, entre, né, para o nosso grupo, seja um Bola de Fogo, né, assim, que sensacional. Mas é isso, bora que só bora, meus jovens, bora que só bora. Vamos começar aqui a nossa vida por um texto que eu gostei pra caramba desse texto, inclusive usei para fazer um simulado um tempo atrás, tá? Então vamos ver o seguinte, ó. A Branca de Neve de Disney fez 80 anos com direito à chamada na primeira página de um jornalão. É interessante essa ideia de jornalão aqui. E a farta matéria crítica lá dentro. Curiosamente, as críticas não eram a versão Disney, cujo aniversário se comemorava, mas a personagem em si, cuja data natalícia não se comemora porque pode estar no começo do século XVIII, quando escrita pelo italiano Giambattista Basile, ou nas versões orais que se perderam na névoa do tempo. É um velho vício este de querer atualizar, podar, limpar, meter em moldes ideológicos as antigas narrativas que nos foram entregues pela tradição. A justificativa é sempre a mesma: proteger as inocentes criancinhas de verdades que poderiam traumatizá-las. A verdade é sempre outra: impingir, palavra bonita, né, gente? Às criancinhas, olha que coisa boa isso aqui, ó, as diretrizes sociais em voga no momento. Então, é aquela famosa história, né, assim, a gente sabe que as histórias de fadas, né, os contos de fadas, eles sofreram uma maquiagem muito grande com o passar do tempo, né, eles foram modificados, muitos deles foram suavizados, inclusive, para se passar sempre uma noção moral, para se passar sempre uma noção de comportamento, né? Os contos de fada, de forma geral, funcionam dessa forma. O que a gente percebe aqui é que a autora, se não me engano é uma autora desse texto, ela já apresenta a ideia de que isso não cumpre aquilo que se diz. Então a gente fala muito mal dessas histórias antigas, com a ideia de proteger essa inocência das crianças, mas, como ela diz, segundo ela, né, a ideia é a de que eu me aproveite daquilo para poder colocar nas crianças exatamente aqueles princípios morais que acredito eu serem, quando eu digo, né, as pessoas, acredito, né, que acreditamos ser aqueles corretos e aqueles normalmente em voga. Quando a gente fala em voga no momento, é aquilo que realmente tem chamado mais atenção. Beleza? Vamos ver aqui. Esse texto parece muito um texto Sebrasp, inclusive, né, assim. É um texto de posicionamento, um posicionamento, inclusive, muito discutível. Eu gosto muito, não vou negar de qualquer forma, né? Então, tem uma pegada um pouco diferente. Mas vamos lá, ó. E no momento, a crítica mais frequente aos contos de fadas é a abundância. Então, ó, é a abundância de quê? De princesas suspirosas, preste atenção, ó, suspirosas, à espera do príncipe. Mas a que contos de fadas se refere? Nos 212 contos recolhidos pelos irmãos Grimm, há muito mais do que princesas suspirosas. Nos 2 volumes de The Virago Book on Fairy Tales, em que a inglesa Angela Carter registrou contos do mundo inteiro, não se ouvem suspiros, nem suspiram princesas entre as mulheres que correm com os lobos de Píncola
Estés. Esse livro é sensacional, tá? As princesas belas e indefesas que agora estão sendo criticadas foram uma cuidadosa e progressiva escolha social. Escolha de educadores, pais, autores de antologias e editores. Escolha doméstica feita cada noite à beira da cama. Garimpo determinado selecionado entre tantas narrativas, aquelas mais convenientes para afirmar no imaginário infantil o modelo feminino que a sociedade queria impor. Não por acaso, Disney escolheu Branca de Neve para ser o primeiro longa-metragem de animação. O custo era altíssimo, não poderia haver erro. E para garantir açúcar e êxito, acrescentou o beijo. Então o que ela está querendo dizer? Que essa escolha dessas princesas suspirosas, essas princesas que aguardam, digamos, ansiosamente a presença de seus, digamos, príncipes encantados, tinha a ver com um momento de sociedade em que a mulher tinha esse posicionamento, né? Assim, mas a gente vai perceber o que ela está querendo dizer, que existem muitos outros contos de fada, não precisa falar mal dos contos de fada, em que as mulheres são empoderadas, né? Esse livro, por exemplo, As Mulheres que Correm com Lobos, é sensacional, é absurdamente genial, né? Super recomendo a leitura para vocês, inclusive, depois do concurso, tá, gente? Mas agora, se o seu concurso ainda não chegou aqui com o edital, já dá para ler também, porque é sempre bom, tá? Os Contos Suspirosa é uma autora mesmo, é a Marina Colasanti, né? Ou Os Contos Maravilhosos, ou Contos de Fadas, atravessaram séculos, superaram inúmeras modificações sociais, venceram incontáveis ataques, venceram justamente pela densidade do seu conteúdo, pela riqueza simbólica com que retratam nossas vidas, nossas humanas inquietações. Querer mais uma vez sujeitá-las aos conceitos de ensino mais rasteiros, às interpretações mais primárias, é pura manipulação, descrença no poder imaginário. Então, você tem uma crítica, é uma crítica feita de forma muito clara, aquelas pessoas que dizem que você não deve contar contos de fadas para as crianças porque essas mulheres não são empoderadas, mas não se tem um conhecimento. Entenda uma coisa importante. Pode parecer que esse texto está criticando as pessoas que criticam a posição subjugada da mulher. Não, na verdade ela está dizendo que eu não preciso criticar o conto de fada porque essa descrição de mulher não é a descrição de mulher que vai prevalecer nos contos de fada e nessas histórias fantasiosas e nessas histórias grandes. A Marina Colasanti é uma autora da literatura, porque ela é uma cronista sensacional, e tem esse posicionamento. A gente pode concordar ou não, aí é cada qual com seu cada qual. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. Primeira questãozinha 18ª, nós temos o seguinte, ó. De acordo com o texto, é correto afirmar, com relação aos contos de fada, que eles se configuram em textos altamente prejudiciais, presta atenção, ó, prejudiciais ao desenvolvimento cultural e social. O ideal é que a sociedade deixe de fazê-los, então, ó, a sociedade deixe de fazê-los circular nas escolas. Errado, né? Porque, na verdade, nós temos, como diz, eu não sei se eu já falei isso para vocês, eu tinha um aluno que falava que, ó, é muito pelo ao contrário, tá? Então, ó, muito pelo ao contrário, segundo o meu aluno lá, certo? Não é o correto, tá, gente? Isso aqui é só uma referência, tá? Resultam de uma visão distorcida da sociedade. Opa, peraí, que isso aqui pode ser interessante para quem não concorda. E a sua escolha é ruim. Presta atenção, ó, a gente tá falando do texto, tá? Por deixar de lado a visão de educadores, pais, autores de antologias e editores. Também é o contrário disso, né? Assim, não é distorcida, é um retrato da sociedade da época, né? Mas a gente precisa levar sempre em consideração essa ideia da época. Na verdade, um dos grandes pontos desse texto é a ideia de que você precisa adaptar o seu olhar para determinadas informações que não são momentâneas, né? Ou seja, que não são do momento. Por exemplo, eu não posso julgar uma obra como machista para a época a partir do meu olhar de hoje, porque o olhar de hoje é diferente. Não quer dizer que eu vou normalizar determinadas coisas. Vou dar um exemplo simples. Discussão sobre Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, né, vive aí uma discussão, porque Monteiro Lobato era patriarcal, ele era brancão, ele era rico, ele era filho de produtor de café do Vale da Paraíba, né? Então, assim, de fazendas no Vale da Paraíba. Então, é um cara que tinha uma visão escravocrata muito forte.
Tudo bem, ele vai escrever ali no início do século XX, já tinha que ter tido uma mudancinha, né? Mas eu não posso dizer que a obra dele não tem valor, porque o posicionamento ou a demonstração da posição do negro, do preto escravizado, era de subjugar, né? Era de subalternidade. Eu tenho que analisar aquilo a partir do olhar da época e dizer, naquela época ele pensava isso, está errado, continua errado. E usar esta construção exatamente para desfazer esse pensamento na sociedade atual, sacou? Então, é isso. Isso não me empolga, hein, gente? Formalizam o perfil feminino que organiza a sociedade através dos tempos, então. E as pessoas que o usam prudentemente para resguardar a integridade psicológica das crianças. Quer dizer o seguinte, que os contos de fada são aqueles que mostram como a mulher deve ser ao longo dos tempos, né? E aí não é isso que ela está querendo dizer no texto, certo? Então, os contos de fadas resgatam as experiências humanas altamente carregados. Tem um erro aqui, né, gente? Carregadas de simbologia. Não fui eu não, tá, gente? Eu copiei a prova direto. De simbologia. E o melhor é deixá-los livres dos conceitos de ensino inexpressivos. Perfeito. Nossa resposta tem de ser essa aqui, porque é bem essa visão, né? Você aproveitar aquela determinada informação e trabalhar em cima daquela informação, tá? Manipularam a sociedade ao longo da história, porém as pessoas ainda devem recorrer a eles como forma de evitar problemas na formação. Não diz nem a ideia de que manipularam, pelo contrário, né? Na verdade, eles foram manipulados pela sociedade, né? A sociedade os adequa, e isso acontece com quase todo o processo de história fantástica. Toda mitologia, ela responde a uma necessidade de um determinado povo, né? Assim, quando a gente vai pensar na mitologia grega, na mitologia, a gente pode, entenda, com todo respeito, com a mitologia, né, semita, que deu origem ao Pentateuco, é um processo mitológico, não tem problema, é religioso e isso não diminui a importância, né? Se você pega, por exemplo, a mitologia africana, a mitologia urubana, né, também a mitologia indígena, né, assim, a nossa mitologia dos nossos povos originários também tem essa visão aí. Fechou? Bora que só bore, bora que só bore. Vamos lá. De acordo com a autora, o perfil das princesas, que atualmente é o alvo de crítica, então, ó, o perfil das princesas que atualmente é alvo de críticas, certo? Então, qual é o perfil das princesas que é alvo de críticas? São aquelas famosas princesas, as suspirosas, né? Então, são essas que a gente critica lá no segundo texto, ok? Construiu-se ao longo dos tempos a revelia da cultura dominante. Aqui vai ter que ser o muito pelo ao contrário do meu aluno, né? Então, ó, muito pelo ao contrário, que é exatamente o que está indicado na letra B. Olha só. De forma intencional e deliberada. É isso, né? Porque o objetivo era moldar a sociedade, moldar o comportamento social. Todo o processo de construção fantástica, pelo menos esses assim, tem esse objetivo de moldar esse comportamento social, tá? Sem preocupação com a ordem social, também muito pelo contrário. É um reforço, segundo ela, da dominância, né, da cultura dominante daquele determinado momento. Fechou? É por isso, por exemplo, que... Vou fazer aqui uma partezinha importante. É por isso, por exemplo, que durante o romantismo enquanto escola literária, quem foi escolhido para ser o verdadeiro brasileiro foi o indígena. Por quê? Porque você tinha português que tinha vindo de fora, indígena que estava aqui, mas que é o povo originário, mas que a gente sabe que foi modificado dentro dessa visão romântica, e a gente tinha o preto escravizado, né? E aí qual é o detalhe? Você não vai pegar o preto escravizado e colocá-lo como herói. E aí qual o sentido de você escravizar? Então tudo tem uma lógica de utilização. Os textos não são inocentes, né? Os textos são construídos dentro de um processo discursivo, certo? Com oposição à sociedade patriarcal, pelo contrário, é um reforço, né, segundo as noções suspirosas, tá? Sobre tensões quase incontornáveis. Não há referência a isso. Isso aqui não há nenhuma referência. Então, neste caso, nossa resposta é letra B de quê? Letra B de boleto. Letra B de sou eu, o quê? Bola de fogo e o calota de matar. Bora que só bora? Bora que só bora. Pegou a visão aqui junto comigo, então? Segue o jogo. Vamos lá, segue o jogo. Vamos junto.
Questãozinha número 20, eu adoro falar de jeito. Na frase que inicia o texto, a Branca de Neve de Disney fez 80 anos, com direito à chamada na primeira página de um jornalão e farta matéria crítica lá dentro. O emprego do substantivo destacado reforça. Então, ó, jornalão seria, não é a forma correta, é uma forma mais oralizada, mas seria, ó, a oralidade do aumentativo, presta atenção, ó, do aumentativo de jornal. E é lógico que vai trazer um peso para esse jornal, né? Jornalão significa dizer que não é um jornal grande no sentido de tamanho, mas é um jornal de peso, é um jornal de grande importância. Fechou? Então aqui, ó, é um jornal de grande importância. A irrelevância do tema? Não, pelo contrário, né? A relevância do tema e do meio de comunicação. O desprezo das pessoas pelo jornal referido? Não, pelo contrário, é um jornal de peso, né? A importância do veículo de comunicação. Perfeito, né? É um jornalão no sentido de um baita de um lugar, né? O exagero da matéria no jornal em questão? Não. A grande repercussão atingida pela matéria? Também não, porque ela nem faz referência se houve ou não houve grande repercussão, até porque a gente não consegue medir isso facilmente. Se eu bebo água, você bebe água, então bebe água. Bebeu? Então, bora que só bora, vamos lá. Pegou visão? Então aqui jornalão no sentido, é interessante perceber que, no sentido de importância, né? Que o grau, vou anotar isso aqui inclusive, você já pode guardar porque é esse tipo de questão que apareceu aqui, tá? Mas a ideia de que o grau do substantivo tem sido usado normalmente, né? Discursivamente mais amplo, então, discursivamente mais amplo do que o tamanho. A mera noção de tamanho, né? Ou seja, o diminutivo não é diminutivo, o aumentativo não é aumentativo no sentido diminutivo, não significa alguma coisa pequena necessariamente, e aumentativo não significa alguma coisa grande. Nesse caso aqui é um exagero, a gente poderia até dizer que tem um processo de exagero, mas para mostrar o peso, né, desse jornal. Fechou? Bora que só bora para a próxima. Vamos lá, próxima questãozinha. Identifica-se o termo empregado em sentido figurado em... Gente, eu vou ser muito sincero que eu poucas vezes encontrei uma prova da VUNESP sem uma questão de sentido figurado, tá? A gente vai usar, inclusive, um sentido figurado aqui, ó. Figurinha carimbada. Sempre que possível, vai aparecer, tá? Nas provas vunespianas. Assim como o verbo, tá, gente? Nas provas VUNESP. Fechou? Lembrando que sentido figurado é a mesma coisa de linguagem figurada. Eu sempre gosto de dizer isso para vocês, porque vai que vocês, né, se esquecem lá na hora. Da mesma forma que é a mesma coisa de linguagem conotativa, tá, gente? Então, lembrando que sentido próprio, que também é outra forma, né, assim, a VUNESP usa muito sentido próprio. Tô escrevendo coisa para você não escrever na hora não esquecer na hora da sua prova, tá, gente? Usa muito sentido próprio, com valor, vamos dizer assim, então, ó, com valor de denotação. Denotação. Seriam sinônimos, né? Então, pega essa visão aqui, tá? As críticas não eram à versão Disney, cujo aniversário se comemorava. Não temos nenhuma relação de sentido ampliado, tá? Impingir às criancinhas as diretrizes em voga no momento. Também não temos, todas as palavras aqui estão em sentido próximo. O custo era altíssimo, não poderia haver erro. Também não temos. Escolha de educadores, pais, autores de antologia e editores, também não nos serve. E, para garantir, açúcar e êxito... Opa, peraí, meu Deus do céu. Para garantir... Deixa eu apagar isso aqui, que eu não gosto dessas bagunças que essa mesa faz de vez em quando não, tá? Açúcar e êxito
acrescentou o beijo. Açúcar vem exatamente da doçura, né? Então, é aquela famosa história que a gente brinca de que é uma história melosa. Ou seja, uma história, nesse caso aqui, nós podemos entender como um princípio sentimental. Sentimental eu sou. Nossa, referência de velho. Pegou a visão, todo mundo conseguiu entender de boa? Realmente, respostinha, como nos diriam. Quem? Zezé de Camargo e Luciano? É o amor. Beleza? Bora que só bora? Questãozinha próxima. Ah, não é a próxima questão. Hora do pedinte. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas só venho pedir que você deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, pode assinalar o sininho também, entra no grupo, me segue no Instagram. É o momento do pedido. Mas, oi, quem quer inscrição? Eu. Vamos junto? Bora que só bora, vamos lá. Próxima questãozinha juntos. Assinale a alternativa em que o enunciado reescrito, a partir das informações do texto, atende a quem? Tia Norma, a culta, certo? Então, a tia Norma, a culta, de colocação pronominal, lembrando sempre que nós temos 3 possibilidades de colocação pronominal, né? Não vai dar pra gente explicar todas aqui, a gente vai explicar o certo e o errado. Nós temos, ó, ênclise, que é o verbo depois, o pronome oblíquo átono depois do verbo. Temos a próclise, próclise que é o verbo antes, né, assim, o pronome antes do verbo, e mesóclise que é o verbo, o pronome no meio do verbo, que só quem usa é o Michel Temer. Escolheu-se Branca de Neve, então vamos lá, vou marcar aqui as colocações pronominais, ó. Escolheu-se Branca de Neve, perfeito. Então, ó, o que tiver certo eu vou marcar de amarelo. O que tiver errado, eu vou marcar de verde. Então, eu vou botar aqui, ó, amarelo, certo, certo? Ou seja, colocação certa, ok? E aí, de verde, eu marco a colocação errada para você conseguir acompanhar de forma mais intuitiva aqui junto comigo, ok? Sempre tentando o melhor para você. A ideia é, escolheu-se Branca de Neve para ser seu primeiro longa-metragem de animação da Disney, sabendo-se que não poderia haver erro. Perfeito, né? De primeira, nós já encontramos qual é a nossa resposta. Nossa resposta é letra A de amor, A de Aninha. Por quê? Aqui, ó, se utiliza nas 2 construções a regra que diz que pronome oblíquo átono não inicia período ou depois de vírgula. Beleza? Cresce, então vamos lá. Cresce e aparece, péssimo, Wagner, que o aniversário da Branca de Neve seria no século XVIII, ou nas versões orais que teriam perdido-se na névoa do tempo. A gente não consegue fazer isso aqui. Por quê? O primeiro tá certo, pela mesma regra lá de cima, but o segundo tá errado porque quando você tem, presta atenção, locução verbal com particípio, não há ênclise, porque por motivos eufônicos, tá? Então, ó, que teriam, aqui você poderia dizer que se teriam perdido ou que teriam se perdido, certo? As 2 possibilidades. Me pergunto, já tá errado, né? Perguntou-me, errado assim, segundo a tia Norma culta, tá? Por conta da mesma regra lá de cima, ó. Não se inicia período por pronome oblíquo. Me pergunto a que contos de fadas refere-se, perfeito, essa colocação aqui em ênclise, ela hoje é considerada facultativa, porque, né, temos o sujeito exposto, né? Refere-se à crítica mais frequente. A que contos refere-se à crítica mais frequente, refere-se a que contos, beleza. Que fala da abundância de princesas suspirosas, beleza? Quem atreveria-se? Opa! Aqui só tem uma posição possível, tá? Porque eu tenho um pronome, aqui no começo, ele é fator de próclise, seria quem se atreveria, tá? Se não houvesse o fator de próclise, sem fator, nesse caso aqui, só pode ocorrer a mesóclise, tá? Porque os verbos, no futuro do presente, futuro do pretérito,
Sem fator de próclise, sempre farão mesóclise, tá? Todos. Só não fazem se tiver fator de próclise. Que eu teria aqui, ó, quem atrever-se-ia a, né? Não dá porque o quem vai puxar, tá? A dizer que os contos de fadas que disseminaram-se, aqui eu tenho um pronome relativo. Pronome relativo vai puxar, tá? Nesse caso aqui, esta criatura aqui é um pronome rela, que é o pronome da minha vida, porque eu estudo orações adjetivas. Relativo, tá? No cotidiano, visam manter as diretrizes sociais em voga. Beleza. A gente já sabe que a última não tá certa mesmo, né? Então já vamos deixar aqui. Ponto, ó. Os contos maravilhosos se impuseram por séculos. Perfeito. Por quê? Hoje já se entende que se há sujeito explícito, ou seja, sujeito substantivo, nominal, explícito, você pode fazer a ênclise ou você pode fazer a próclise. Nesse caso, as duas seriam corretas, beleza? Por séculos, isso certamente deu-se... Ah, tá errado aqui, ó. Opa, perdão, era pra estar errado. Pera. Deixa eu apagar aqui. Piripipi, paropopó. Tá errado por um motivo simples, porque temos outro fator de próclise aqui. Qual é o fator de próclise? Nesse caso, certamente, os advérbios, né, são fatores de próclise. Então, seria que certamente se deu justamente pela densidade. Então, realmente, letra A de amor, A de Aninha. Bora que só bora? Questão 23, penultiminha desta prova, não é a penúltima dos vídeos de VUNESP por aqui, mas vem comigo. Assinale a alternativa que atende a tia Norma de regência, isso é importante, ó. Regência não é tão cobrado, mas é muito importante, porque se cair uma, você só precisa acertar ela, né? Então, ó, regência nominal e verbal, fechou? Ou seja, a gente vai analisar o quê? Quanto à regência nominal, nós vamos analisar os complementos nominais e suas preposições, e com relação à regência verbal, nós vamos analisar a transitividade desses verbos e se o complemento está corretamente colocado ali. Fechou? Então vamos junto. A imposição a um modelo feminino veio sendo construído ao longo do tempo. Eu acho isso estranho, porque a regência até aqui tá ok, mas temos um problema, né? Veio sendo construída, né? Porque é a imposição ao longo do tempo. Visando pela dominância, né? Na realidade, aqui você vai pensar o seguinte, o verbo visar, nesse sentido de objetivar, né? Então deixa eu trocar a corzinha aqui, só para usar o preto só para o que está correto, ó. Então, opa, Wagner. Ela vem passando por um processo ruim de mudança de transitividade. Mas aí você vai pensar o seguinte, eu garanto que você vai pensar que ele é VTI com a preposição a, tá? Então seria visando a dominância de um comportamento. Wagner, eu já vi acontecer só com o artigo, pode? Tem essa ideia. Mas eu não encontrei até hoje na VUNESP, nesses últimos anos, alguma coisa que não seja ver o verbo visar no sentido de transitivo indireto, tá? A crítica que se faz às princesas, perfeito até aqui, provavelmente se respalda no anseio, ok, respaldar em alguma coisa, das pessoas, anseio pela oposição, perfeito, anseia por alguma coisa, tá? Anseio por a um comportamento, se opõe a um comportamento, perfeito. Então aqui, ó, nós temos, neste caso, a gente vai dizer que a escolha dos, ou das, melhor dizendo, né, das preposições foi correta. Então a escolha das preposições foi corretíssima, correta. Os contos de fadas que nos referimos... Opa, temos um problema aqui, ó. O verbo referir, ele pede um complemento com a preposição a. Nos referimos a alguma coisa. Então, você tem que ficar aqui referimos, tá? Nesse caso, eu vou sempre dizer para vocês, ó, atenção à regência com pronomes relativos, tá?
Isso tem sido muito cobrado nos últimos tempos, porque na fala a gente tem feito muitas coisas diferentes da tia Norma. Continuarem, os contos de fadas a que nos referimos continuamente vieram em nossas vidas, vieram a nossas vidas, certo? Pela tradição, que a origem, pela tradição, cuja origem foge de nosso conhecimento, que a origem foge não faz sentido, tá? Então, errou feio, errou rude. Educadores, pais, autores de antologias e editores são responsáveis. Quem é responsável por alguma coisa. Então, ó, pelas escolhas das histórias que hoje se fazem críticas. Críticas são feitas às histórias, tá? Então, aqui, ó, seria crítica, pede complemento. Pede complemento nominal. As pessoas têm a pretensão de que os contos sejam atualizados. Pretensão de alguma coisa, tá? E colocados em moldes, pois aspiram, por limpeza ideológica, aspiram a alguma coisa no sentido de desejam, tá? Então, realmente, nossa respostinha é letra B de boleto, letra B de bola de fogo. Essa é uma das questões de regência da VUNESP mais difícil que eu já vi nos últimos tempos, porque tem muitos elementos correlacionados com regência. Fechou? Mas também acho que ela é bastante intuitiva, desde que feita com atenção. Bora fechar? Bora fechar, porque, meu Deus do céu, falo mais do que a boca. Vamos junto, ó. Assinale a alternativa em que, na reescrita da passagem, curiosamente, as críticas não eram a versão cujo aniversário pipipi, a forma verbal destacada confere sentido de conjectura. Conjectura. Então, ó, a forma verbal destacada confere sentido de conjectura ao enunciado. Então, vamos lá. Todas elas estão aí destacadinhas para vocês. E a gente vai pensar o seguinte, o que é uma conjectura? Vamos começar por essa ideia. Conjectura, meus jovens, é o seguinte: quando se faz uma conjectura, eu gosto da VUNESP por isso, porque ela cobra umas coisas meio tranquilas, mas, digamos, como posso explicar? Ela espera que você tenha um vocabulário mais vasto. Bebe água se eu bebo água. Mas o que é uma conjectura? Conjectura vem da ideia de inferência. É uma noção de inferência, certo? E normalmente sem comprovação, por isso que é uma inferência. Não temos comprovação. Ou seja, o que ele quer? Que a gente escolha a forma verbal que traz uma noção de uma inferência, uma possibilidade. Pronto, achamos. Você vai pensar em possibilidade, também conhecido intimamente como hipótese. Certo? Então, ou isso, da forma como você achar mais bonito. Curiosamente, as críticas não têm sido a aversão. Então, aqui não é uma hipótese. Aqui é uma certeza. Certo? Curiosamente, as críticas não são. Aqui eu tenho uma certeza. Curiosamente, as críticas não foram. Certeza também. Ainda que no passado. Certo? Mas é uma certeza. Curiosamente, as críticas não seriam. Opa! A aversão. Cujo aniversário. Então, aqui, ó. Levanta-se uma hipótese. Las constructions de las hipóteses. Faz tempo que eu não falo francês, gente. Resposta, então, letra D de deu tudo certo. Letra D de quê? De dólar de fogo. Bora, dólar de fogo. Curiosamente, as críticas não tinham sido. Aqui, traz uma noção de certeza. Fechou? Tudo bem até aqui? Bora que só bore. Bora que só bore. Então, respostinha, letra D de deu tudo certo, letra D de terminamos.
Deu pra entender? Mais uma questãozinha de verbo da VUNESP. Verbo é tipo assim, meu Deus do céu, quanto verbo na VUNESP. Bora que só bora? Bora que só bora. Quero te agradecer imensamente, te pedir o seguinte, se você ainda não se inscreveu, se você não se rendeu ao Tio Bola de Fogo, se inscreva lá no Prof. Que Prof? Bola de Fogo. Se você não me segue ainda no Instagram, me siga lá, Prof. Wagner Santos, esse professor maravilhoso que vos fala aqui. Vou pintar meus olhos de vermelho. Aquelas crianças, né? Tipo, pintei meus olhos, tô nervoso. Beleza, meus jovens? Quero te agradecer muito pela sua presença mesmo. Valeu demais da conta estar por aqui junto comigo. E te garanto que logo, logo a gente tá junto de novo. Estuda, estuda, estuda. Eu gosto muito da ideia do papiro, que vem do meio militar. Papira, papira, papira. E quando você cansar, papira mais um pouco. Bora que só bora? Bora que só bora. Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. E lembra dessa história? Era o Miguel Falabella. Então é isso. Bora, galera. Valeu demais. Beijo. Fui.